E aí, pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e a moda tem uma convidada da semana, a Mariana. E hoje falaremos da sétima semana do BBB 25, que teve twist do robô Fifi e eliminação com rejeição em pleno carnaval, tanto que Tom e Laura estão até de férias aí do carnaval. Oi, Mari, seja bem-vindo ao podcast. Oi, Rit, obrigada. Estou muito animada, apesar de não tão animada para esse BBB, mas estou muito animada em participar do podcast. Então, vou fazer a pergunta de praxe para quem está vindo aqui pela primeira vez ou até quem está vindo retorno, porque assim, a temporada entra na sétima semana, né? Quase 2 meses de Big Brother no ar. O que é que você está achando aí da temporada? Ela já engrenou? Ela tá paradona demais? Ou você vê um potencial adormecido que uma hora vai acordar? Olha, parando para pensar que já estamos na sétima semana e os paredões são praticamente todos repetidos, então sempre alguém que bate no paredão e volta vai para o paredão seguinte, praticamente, não acho que tem muito potencial, não. Eu acho que realmente é uma temporada que vai ser mais parada, que não tem muito jogo interno e muito menos jogo externo. Porque, assim, ninguém sabe lidar com a percepção do público lá dentro. Isso é inexplicável, porque são 25 temporadas de Big Brother e você não sabe como jogar. Mas, assim, a gente assiste porque a gente gosta de reality, mas não dá pra dizer que essa temporada tá sendo boa, não. Mas como eu falei, foi uma semana de rejeição em pleno carnaval, né, assim, porque a gente viu a eliminação da Camila com 94,167% dos votos e no paredão com um pouco mais de 26 milhões, que, se tratando do panorama que a gente tem nessa temporada, é uma votação grande, né, mas a gente entende que foi uma pessoa rejeitada. E com essa porcentagem, ela é a quarta maior rejeição da história do Big Brother. Mari, a gente sabia que a Camila sairia. Até falei semana que passada aqui, a gente quer uma coisa imprevisível, mas vai acabar vendo a Camila sendo eliminada. Não é uma coisa que a gente fica surpreso, infelizmente também a porcentagem dela a gente também não fica surpreso, né. Sim, completamente. E principalmente vendo do ponto de vista. Não sou uma pessoa militante normalmente, mas, porra, a Camila é uma mulher preta que acusou outra pessoa de racismo sem ela ter sido racista. Então, infelizmente, era muito esperado realmente essa rejeição. Eu acho até injusto comparando outras pessoas que foram mais escrotas, né, no reality, assim, a gente parar para pensar historicamente, mas não tinha como esperar outra coisa diferente, né, Brasil, sobre isso. Eu acho que a rejeição da Camila seria menor se a Tamires estivesse no paredão, porque aí eu acho que a Camila também sairia, mas seria uma coisa tipo de 50%, porque o público ficaria dividido em quem Sim, eliminar. sim, E dependendo, pode ser uma coisa bem próxima das duas, porque tanto a Camila quanto a Tamires estão no mesmo arco da temporada, né. Que assim, elas conseguiram a exatamente. rejeição delas no mesmo núcleo, não é uma coisa, uma participante tem um embate com um favorito e a outra tem embate com outro favorito, porque não existe tão favorito ainda, mas as duas estão envoltas na mesma treta com a vitória, então estavam em alta e estão em alta por algumas semanas nesse acontecido, né, assim, das duas estarem batendo de frente com a vitória direto. Então, elas só teriam uma rejeição por isso. Então, e o que causa a rejeição da Tamires, em questão de tipo, vem aí, tá em espera, porque não tem mais alguém pra dividir rejeição com a Tamires num paredão. Talvez a Graciane, mas não vejo tanto assim. E falando em que eu falei que era a quarta rejeição, né, maior rejeição da história, vamos trazer os dados aqui, que o top 3 é todo o BBB 21, né, que é a Carol Conká com 99,17, depois o Nego Di com 98,76 e nossa VTube, né, com 96,69%. Com esse tanto número expressivo, a gente vê que é uma temporada que o público, por mais que não esteja muita gente votando, é um público ainda que odeia, que o ódio engaja, infelizmente. Mas Mari, pra você aí, qual é o preço de uma rejeição? O que custa uma rejeição, assim? Foi justo? É justo a gente dizer assim, a Camila mereceu 96%? É uma eliminação justa? É uma porcentagem justa? Gente, pra mim não. Assim, quando a gente para pra pensar nos outros históricos de rejeição aí que você citou, tem 2 pessoas que foram realmente muito canceladas por atitudes escrotas, que foram a Carol e o Nego Di, que foram realmente péssimos, e tem uma pessoa que era jogadora e que só era falsa. Para mim, a Camila entra mais nesse sentido, ela era falsa. E assim, quem de nós não é, né? Quem não fala mal do amiguinho por trás? Todo mundo fala. Só que ela deu o azar de estar numa casa que tem 800 mil câmeras lá para filmar ela e ela falar mal da aliada dela. Mas assim, para mim, não houve nada que justificasse essa porcentagem da Camila. Eu acho realmente que, por exemplo, o João Gabriel e o João Pedro, eu não sei diferenciar eles dois, mas um dos dois tem falas muito machistas, principalmente em relação à Aline. Ele não vai ser eliminado com esse tanto de porcentagem. E assim,
as falas dele foram muito piores se a gente pensar comparativamente das falas dele com as falas da Camila. As falas dele são muito piores, mas ele não vai ter essa rejeição porque ele não é uma mulher, ele não é uma mulher preta. Então, assim, sempre pesa mais para um lado, a gente já sabe disso. Então, eu acho que muito dessa rejeição foi por causa disso também, por ser uma mulher preta, por ser uma mulher fora do padrão, que atacou uma mulher branca. E assim, não que a Vitória seja culpada por ser uma mulher branca, mas é um recorte que precisa ser feito, não adianta. Eu acho assim, a eliminação da Camila é justa? É justa. A eliminação Com dela. Eu certeza. acho que a eliminação dela, pra ela, é até bom ter acontecido. Porque é uma temporada que não tá muito engajada, até o final do ano o povo já tem esquecido. Eu espero, né? Porque a gente espera que as pessoas sejam normais. Fã de Big Brother não é, Sim, né? Spoiler. Mas a é. gente espera que se mantenham isso. E ela só, eu acho que ela não merece essa porcentagem, ainda mais ser a quarta maior rejeição. Porque, como você falou, tem as questões dos gêmeos, né? Que não são flor que se cheire lá, não são as pessoas mais agradáveis do mundo. E questões de falas problemáticas, por exemplo, a Renata teve aquela questão da cozinha com a própria Camila, né? Aquela cozinha pra ela, que pegou mal naquela época que Sim, foi falado. Teve a questão da Dona Vilma usando uma palavra capacitista com o Diego, na treta que tiveram também. Então, se a gente for pesar todas as coisas que são erradas, né? E que esse senso de justiça que eu sempre falo no Twitter, gente. O que é justiça em reality show? A gente não sabe o que é justiça pra um, não é exatamente. justiça pra outros, né? Porque a Mari aqui é advogada, ela trabalha com a justiça, ela sabe muito bem disso, né? Então, é, é bem relativo. E quando a gente parar pra pensar, diria assim, não, gente, ela poderia ter sido eliminada. Eu acharia 70% ok, ainda faz uma cara troncha, assim, 70% ok. Principalmente com a Renata ali e com a Vilma ali, gente, porque assim, são chatas também. Ser chato não é ser crime, mas chato recebe voto pra sair, né? Ainda mais Renata, que é formadora de enredo, não tem enredo, quer ser perseguida. Aí na primeira semana que realmente, de fato, leva um paredão, eu não aguento o rojão, a Eva fica chorosa, eu digo, gente, que protagonistas, entre aspas, são essas? Né? A Vilma também, que estava Exatamente. com foco na semana, não soube aproveitar, mas eu acho que ela não merece essa porcentagem toda. Aí, se ela vai sustentar o que falou, se ela vai melhorar, eu não sei, gente, porque passou daquela porta do Big Brother, acabou o Big Brother pra pessoa, né? A gente tem que dizer esqueceu. No máximo que ele faz é soltar shade como participante, né? Não como pessoa. A não ser que, como pessoa, também o participante se mostre ser um lixo. E tá aí, né? Mas eu espero que ela fique bem, que ela reflita sobre todo o enredo, né, que foi construído, sobre o que aconteceu no Big Brother e consiga trabalhos e sucesso aí na área que ela quer atuar, né? Porque transista muito bem. As tranças que ela fez no cabelo da Aline, maravilhosas. Perfeitas. Ficou lindas, né? Ficou lindas. Exatamente. E assim, eu acho que até dá para a gente fazer um comparativo aqui, bem rapidinho, que a maior rejeitada do programa foi a Carol Conká, com 99%, certo? Se a gente Aham. parar para pensar, poxa, reality show, na Fazenda, tinha um ser tão escroto quanto a Carol Conká. E ela foi favorita da temporada, que foi a Deolane. Qual a diferença entre elas duas? É. E é muito complicado, porque a gente vê que algumas pessoas se pegam em frases porque teve aquela questão do. Não sei qual foi o gêmeo, gente, porque pra mim é a mesma pessoa, porque eu não gosto de nenhum dos É, dois. eu Pra também mim é não um sei a só. Eles são diferença. tão É, idênticos que pra mim o ranço é idêntico. Então, exatamente. que ele falou uma coisa sobre a Camila, né? Levantou a questão sobre ela, as militâncias dela, né? Tudo assim, que eu vi fandom de pessoas usando isso contra a Camila. Eu digo, gente, vamos com calma também, né? Tem isso também, é muito de quem fala, do que fala e como a pessoa fala, né? Sempre tem vários pesos diferentes Exatamente. dependendo de quem falou, depende da pessoa. São questões que a gente tem em reality shows, né, e que sempre dá pano pra manga, infelizmente. Porque, no fim, o reality é uma expansão da vida real. Então, assim, não dá pra gente dizer que no reality não existe nada do que existe aqui, né? Existe tudo. E, assim, a própria forma como a gente vê o reality é referencial a essas questões também. A opressões que a gente sofre, a falas que a gente ouve. Então, é natural, sim. Infelizmente. É. Agora vamos fofocar, Mari? Vamos falar de fofoca? Porque fofoca é o que Vamos, move o amo, mundo. A gente sabe que fofoca amo. move o mundo, fofoca alimenta tudo, mas a gente sabe que fofoca também não foi capaz de agitar o Big Brother, porque essa semana teve a twist do robô Fifi, que eu costumo criticar as Renatas, gente, que eu vou começar a chamar de as Evas, porque eu gosto mais da Eva, né? Eu gosto da Eva. Mas foi engraçado quando ela teve a fofocada, ela falou que era o Robson, né? Que não foi nem ser Rob Fifi, era ser Robson, chamou ele de Sim, Robson, foi engraçado. sim. Às vezes elas fazem contribuições, né? Assim, interessantes pra isso, mas que roubou Fifi, que foi ele dando umas fofoquinhas por votação popular, né, para as 6 pessoas,
E elas tiveram que descobrir quem foi, porque a princípio eles só ouviriam a voz de torcida como ouviu, mas como todo mundo começou a reclamar em todas as redes sociais, o Golden, que é um pai, resolveu mostrar em Ai vídeo e mesmo. tudo. Algumas pessoas reclamaram, como um amigo nosso ficou muito puto, não foi o Guedes, no grupo do WhatsApp do Big Brother, né, Mário? Ficou puto, dizendo que Sim. é errado. Eu digo, gente, toda interferência externa para essa temporada é pouco, porque a gente viu quanto mais interfere, menos anda. É incrível, né? Então, assim, eu acho que foi válido, mas eu acho que só não escolheram, deviam ter feito um leque maior de pessoas ali, né? Porque focaram muito em Camila, Tamires e Graciane. Mas antes de focar especificamente nisso, eu vou trazer as porcentagens, porque as 6 pessoas que vieram foi Vitória com 35,04%, Diego com 16,62%, Renata 16,02%, Eva 8,15%, Aline 6,36% e Guilherme 5,45%. Mari, antes de mais nada, ficou surpresa com essas porcentagens? Porque, assim, pra mim, Vitória ter 35%, eu achei um número grandezinho, por mais que a votação seja irrelevante, porque era uma coisa não oficial. Olha, não me surpreendeu não, porque eu acho que o principal ponto da vitória, que eu acho que não foi só unicamente a torcida dela que votou, é que as pessoas estão esperando muito da Vitória. Então, queriam muito que ela ouvisse uma fofoca da Tamires ou da Camila para que ela conseguisse sair desse lugar que ela está. Então, eu acho que ela está tendo essa narrativa agora, né? Então, eu não me surpreendi com a porcentagem da Vitória. Eu me surpreendi com a porcentagem do Guilherme. Porque, honestamente, eu não vejo que o Guilherme tem uma torcida, assim, forte. Não vejo, de verdade. É, as Evas, como você chama, eu vejo até que tem uma torcida, a Aline também tem uma torcida, Diego também. O Guilherme eu não esperava, de verdade. É, porque, por exemplo, se a gente junta as Evas, elas têm 24% juntas, né? Uma porcentagem legal, ficaria próximo dos 35% da vitória, mas é óbvio que a loira, gente, vai ter mais votos que a morena. Claro. Assiste Big Brother, só assiste Big Brother, que a gente vê que as loiras ganham mais torcida mais fácil. E a Aline e o Guilherme, assim, a Aline eu entendo porque o público tem aquela relação de amor e ódio com ela. Às vezes ela tá com aceitação, às vezes tá com bastante hate, né? Exatamente. Ela recebe os dois lados da moeda da torcida do Big Brother. O Guilherme eu vejo aquela pessoa que não tem tanta torcida, mas também não tem rejeição, né? Assim, eu não vejo o povo odiando. Eu não vejo uma mobilização enorme acontecendo pra eliminar o Guilherme, sabe? Por questão por ele ser odiável. Mesma coisa da Aline, a Aline não é odiável. A Aline, o povo só não gosta muito dos posicionamentos dela no sentido de que ela não se compromete tanto no jogo, né? Aí nisso que É, ela fica distanciada de ter um fandom maior, por exemplo. eu acho que a Aline tinha. Que ela, de qualquer forma, herdou aquelas caprichetes, né? Porque o Diogo saiu. Então a gente sabe que toda temporada de Big Brother tem caprichete, não adianta. E ela herdou algumas dessas aí. Só que o Guilherme, para mim, apesar de eu gostar bastante dele, eu acho que o Guilherme tem o mesmo posicionamento, assim, do Mike, é uma pessoa que tá lá, sabe? Tipo, ele não tem nenhum embate pessoal, ele pega embate das outras pessoas para ter alguma narrativa no jogo e ele tenta, eu acho que ele é o que mais tenta lidar com a percepção do público. Eu acho que ele tem uma boa visão, assim, para lidar. Poxa, essa pessoa ali está sendo perseguida, vou lá defender, porque vai pegar bem para mim. Mas eu não acho que ele tem uma torcida, sabe? Uhum. Ele é esforçado, né? Ele tenta fazer o dele acontecer. Ganha pontos por causa disso, né? Porque também tem esforçado, uma temporada que tanta gente tá acomodada com o que tá acontecendo. Exatamente. Mas tá, eu acho que talvez quem tivesse entrado aí, se tivesse sido a votação mais um pouco prolongada, seria a Vilma, né? Dos acontecimentos que potencializaram ela, vieram depois dessa votação do Isso, Fifi. Talvez a Vilma entrasse ali no lugar do Guilherme, né? Porque o Guilherme foi o isso. último. Talvez entrasse ali. Eu esperava até que o Vinícius entrasse no lugar. Aí eu acho que o Vinícius tem muito. O Vinícius o povo gosta, mas ele não tem muito o que oferecer, né? Assim, de jogo. Porque eu Porque acho ele ele tá a muito. mesma Ele é coisa muito que a Aline. pacificador. É. É isso, eu acho ele a mesma coisa que a Aline, assim, tipo, eles gostam da dupla, no geral, a dupla tem bastante torcida, mas não são pessoas. É porque, gente, se a gente for parar para pensar quem tá movimentando o jogo, vai ter que realmente, né, tirar nos Ninguém. dedos, assim. Exato. O Golden tá movimentando o jogo, tentando movimentar e o público não. E os participantes não estão correspondendo. E da Twitch em si, Mário, o que você achou dessa ideia de fofoca e o que você achou das fofocas mostradas? Foi interessante? Foi ruim? Foi mais executada? Amigo, se fosse numa temporada, tipo, ano passado, que tinha muito ponto de treta ali, sem precisar mostrar diretamente, né? Porque se você pegasse uma Fernanda ouvindo aquilo, uma Beatriz, que a gente tem nossas críticas à querida, mas ela sabia criar uma narrativa para si, e ela fez isso o jogo inteiro. Se você pegar um Davi, se você pegar essas pessoas ouvindo essas fofocas,
Eu acho que não tinha necessidade de mostrar. Eu acho que foi um pouco demais. Mas para essa temporada específica, com esse elenco, que mesmo mostrando, mesmo as pessoas vendo, o negócio aconteceu ontem, anteontem, segunda. Hoje as pessoas já estão dando as mãos, querendo fazer sarau. Tipo assim, sabe? Tem que mostrar mesmo, não adianta. Infelizmente. E é engraçado que eles nem vendo reagem, né? Tá Então, treta, não. eu achei interessante, eu tava achando a execução bem porca quando era só os áudios de torcidos, assim, hoje eu pensei que pelo menos era ao vivo, ou pelo menos o áudio um pouco mais reconhecido da pessoa. Porém, eles pegaram trechos muito pequenos de alguns e deram trechos muito grandes para outros. Eu acho que poderia ter sortido mais, porque até o Mike falou que não, até o Mike falou assim que algo como o dele não apareceu porque ele não fala mal de ninguém. Gente, ele fala mal, sim. As Evas falam mal, os gêmeos falam muito mal também, todo mundo fala mal. O Vinícius fala alguma coisa ou outra de alguma pessoa. Mas ficou muito concentrado em Graciane, Camila e Tamires. Eu acho que passou do ponto um pouco assim, porque a gente dava pra ser. Eu acho que, por exemplo, Camila e Tamires dava mais só pra aparecer pra Vitória. E ponto final. Sim, Dava pros outros ainda aparecer de outras pessoas. Porque aí que seria o choque interessante. Porque pra outras pessoas, tipo, como foi? Porque pra mim foi interessante quando a Renata descobriu que foi a Delma que falou dela. Porque ela não imaginava, né? exatamente. São reações boas que acontecem. Quando foi a Aline que falou da Renata aquilo. Então são reações interessantes que acontecem. São bom de ver isso. Pessoas que não esperavam, porque elas falaram que esperava que fosse a Vitória, né? Que escolheu até a Vitória na hora. Sim, E não foi. Então é interessante quando você espera que era uma pessoa falando de você e no final das contas era outra, né? Isso é interessante. A exato. única que faria sentido ser previsível era pra Vitória, né? Como eu falei, pra Vitória, mas pros outros tinha que trazer aquele ar de imprevisibilidade, porque imagina se uma das falas do para Renata e pra Eva fosse do João, dos Joãos. Procurar qualquer coisa mínima que seja dela, mas seria um baque muito mais interessante você ver alguém mais próximo de você falando isso. Então seria Exato. Ou mais do legal. Mike. É, Isso. seria bem mais interessante. Eu acho que teria como apimentar tudo, mas isso só serviu, gente, pra mim, só pra mostrar o poder de lábia da Graciane, porque ela conseguiu dobrar todo mundo depois de ser exposta. Porque foi muito engraçado porque ela jurando pras pessoas: eu não falo isso pra você. Se eu falasse, você Sim. falar na sua frente. Não sei o que, eu não falo uma coisa dessa, né? Aí depois, quando chegando ao vivo, aí até que depois de ela ser exposta duas vezes, na terceira ela já tava. Eu acho que fui eu, Eu acho que né? fui Porque ela eu, tava, já tava exatamente. já consciente. Acho que isso mostra o poder da lábia da nossa She-Hulk, né? Assim, ela é potente. Ou a pessoa tem medo de tomar um peteleco dela e esfara ela mais rápido que o estalar de dedo do Thanos, né? Porque tem esse sinal. Mas você não achou que ficou faltando criar essa rivalidade entre próprias pessoas próximas? Porque tinha material pra isso. Porque às vezes a coisa mais besta pode virar coisa mais séria. Exatamente. E assim, por exemplo, um idiota. Porra, pra Vitória virou a pior coisa do mundo. Eu ia lidar com isso de tipo, beleza, me chamou de idiota, massa, sabe? Mas pra ela virou isso porque era uma aliada dela. E também porque ela tem toda aquela questão do cuidado com as palavras, enfim. Mas eu concordo muito com você. Eu acho que a Twitch foi necessária, mas eu acho que ela poderia ser muito melhor feita. É, as bailarinas, eu não entendi porque não passou nenhuma delas falando mal de ninguém, porque elas falam muito mal das pessoas. Tipo, elas falam muito mal, não é nem assim, falam uma vez na vida mal de alguém. Não, elas falam muito mal das pessoas, genuinamente. Então, assim, eu acho que eles quiseram queimar muito uma parte da casa e deixar outras mais ilesas. E foi uma coisa até que a gente comentou no grupo do WhatsApp também, que a Camila estava no paredão, poxa. E só ela teve falas expostas. Das três, nem Dona Vilma, nem Renata tiveram falas expostas. Só Camila. Então, assim, se ela não tivesse tido todo aquele embate com a Vitória, poderia ser que naquele dia ela ganhasse mais rejeição por causa dessa dinâmica. E aí, sabe? Então eu acho que faltou mais essa imparcialidade. Eu achei, na verdade, parcial. E É, sobre a Graciane, para mim ela é a melhor jogadora da casa. Assim, o jogo interno, o combo dela não tem na casa. O problema é que a gente não valoriza o jogo interno, né? Ela vai ser uma segunda VTube. ela tá jogando pra não ir ao paredão, mas quando cai no paredão, tchau. VTube de novo. VTube temos visita, Exatamente. né? Mais uma camarote. Exatamente. VTube andou para que Graciane pudesse malhar, né? Exato.
E antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Deezer, entre outros, toda quinta falando do BBB 25. Então nos sigam, nos avaliem com 5 estrelas e nos indiquem para amigos que também curtam reality shows. Estamos no Instagram, Twitter, Blue Sky, todas as redes sociais com Extra Podcast. As minhas redes sociais, a da Laura, do Tonho, do podcast, a da Mari, vão estar tudo na descrição. Aí podem seguir a gente que de vez ou outra comenta Big Brother. A Mari está comemorando aí da vitória de Anora no Oscar, né? Sim, Tudo aí completamente. direitinho, né? Mas nós ainda estamos aqui, né? Parabéns, a gente estou aqui, ganhou também o Oscar de melhor filme internacional. E agora a gente vai voltar a falar de BBB. E teve uma coisa que aconteceu essa semana, porque a gente sempre fala, né? Toda semana o Big Brother, alguma pessoa pega o enredo e às vezes não aproveita. Assim, às vezes sempre, né? Ninguém aproveita de fato Não. o seu enredo 100%. Fica dependendo do público comprar a ideia, né? Ou não. E dessa vez foi o da Vilma, né? Porque essa semana a Vilma foi foco de alguns acontecimentos, como o Vinícius a colocando no monstro de resistência, fazendo com que o público postasse textão nas redes sociais, e também teve o confronto dela com o Diego. E o que você achou, Mari? Você acha que essa foi uma semana positiva para a Vilma? Ela realmente ganhou uma força de favorita essa semana? Nossa, com certeza. O público estava com sede dessa narrativa de vítima. Então, quando viram a Vilma, Dona Vilma, né, idosa, num monstro de resistência, poxa, ela é a vítima que a gente vai adotar agora. Só que assim, eu pessoalmente, Mariana, eu não acho que ela vai ter carisma. Acho uma querida, acho maravilhosa, mas eu não acho Dona Vilma uma pessoa carismática. Eu não acho que ela vai ter carisma para sustentar. Então, assim, essa narrativa de vítima vai durar 1 ou 2 semanas, massa, mas eu não acho que vai ser até o final do programa, não. Eu não acho que ela vai crescer como uma favorita. Eu acho que realmente é uma narrativa muito pontual, como já teve do Diogo, como já teve da Vitória, como. Enfim, teve a temporada toda e ninguém soube aproveitar, sabe? Eu acho que ela vai nesse mesmo ritmo aí também. É. E olha que no começo eu falei que a Laura e o Theon estavam de recesso de carnaval, mas a Laura acordou da folia e viu aqui no podcast. Laura chegou na boa hora, porque isso é uma coisa que Laura gosta, é de textão sendo postado pra acionar o Ministério Público, né, Laura? Com a questão da Vilma, aconteceu bastante isso. Eu vi a hora o Ministério Público ali bater de novo, porque existem crimes que não podem acontecer no Big Brother, tipo, dar muito cadeados pra uma pessoa abrir e potencialmente botar pessoas no monstro. E teve essa toda a questão da Vilma aí. Pra você, Laura, o que você também achou disso? E da Vilma virou favorita? Virou coitadinha? Ela vai ganhar o Big Brother agora porque botaram uma senhora no monstro? Eu acho que não, porque eu ouvi uma parte da Mari falando que ela não, de não sustentar, e eu acho que o problema é que a Vilma, às vezes, ela passa uma imagem meio chata. Eu acho que isso é difícil para as pessoas. Ela é muito chata mesmo, ela fica reclamando de todo mundo. Eu acho que ela tem dificuldade de criar relações lá dentro. E isso dificulta ela para aqui para fora. Por exemplo, o Davi ano passado era chato, mas ele tinha relações com outros participantes, por exemplo, a Isabelle e tal. E eu acho que a Vilma tem muita dificuldade disso sem o filho dela lá. Antes ela tinha o filho e tal. Agora, sem ele, ela só fica parecendo meio ranzinza. Assim, as pessoas podem até achar simpático, mas eu não acho que seja algo que vai fazer diferença. Eu sempre uso o exemplo da minha mãe. Minha mãe tem, ela é quase a mesma idade, ela tem basicamente a mesma idade da Vilma. E as pessoas ficam falando desse negócio de pena. A minha mãe não tem pena. A minha mãe acha um absurdo o povo ter pena. Ela fica falando assim, ué, ela quis ir porque ela quis ir, sabe? Minha mãe acha um absurdo, porque minha mãe fala que se ela quisesse ir pro Big Brother, tipo, ela teria que. Ela estaria no mesmo nível que as outras pessoas. Ela não acha isso, ela acha isso meio ridículo de as pessoas ficar achando que certas coisas são falta de respeito, porque ela fica assim, que ela não acha que seja. Mas a minha mãe não é a maioria, né? A minha mãe eu acho que tá bem minoria nisso. E eu acho que as pessoas veem as coisas de forma diferente dela e podem sentir pena. Mas eu não sei se isso garante que ela permaneça. Esse último paredão não acho que seja um parâmetro de torcida de Vilma, né? É, e tem uma coisa que, por exemplo, eu vejo várias vertentes nisso. Por exemplo, eu vejo que as pessoas falavam assim: ah, mas o Vinícius teve que escolher a Vilma porque ele não quis se comprometer, porque ele não tem mais opção. Eu digo, gente, se a Vilma sai, se o Mike sai, ele vai votar em quem? Nele mesmo? Não vai, né? Vai ter que se comprometer. Mas tem aquela coisa, eu digo, gente, quem ele botaria, quem não sei o quê. Eu digo, gente, 25 temporadas do Big Brother. A gente sabe que o fandom de Big Brother, de forma geral, digamos que 95% de quem acompanha o Big Brother e vota de fato, não é muito lá bem das ideias.
né? A gente sabe que não são pessoas que esperam, que tiram conclusões de coisas que nem existiram para começo de conversa. Já entra por aí. Então, era óbvio que se você pegasse uma das pessoas mais velhas da casa, que é uma senhora, e colocasse no monstro que é de resistência, o público iria chiar. Pode botar como a mãe da Laura falou, se foi pro Big Brother, tem que arcar com a consequência. Tem. Mas a gente sabe que o público, né, enxerga de outra forma. Você botar uma pessoa. Ele pode ter botado a Graciane, que é mais resistente. Gente, mas ele é amigo da Graciane, mas ele gosta do gêmeo. Eu digo, gente, que tô nem aí, mas você tem que jogar com o jogo externo, não é o jogo interno, não. O jogo interno da Graciane, por exemplo, tá maravilhoso, como a gente falou, mas ela vai bater no paredão e vai sair, ela vai dividir tudo daqui a pouco, né? Então, tá acontecendo aí. Então, eu vejo isso. Agora, da Vilma ser isso ou não, eu fico dizendo, eu vejo muito por gente assim, a gente que torcia pro Diogo torce pra Vilma. Então, a Vilma tá eliminada, porque não conseguiram deixar nenhum Diogo na casa, né? Assim, que era favorito naquela época. E aí? O que vai Exatamente. acontecer? Eu acho que eu não sei, depende muito, porque aparentemente não é do lado da Vilma que tá os votos únicos, né? E agora a gente tá chegando na retinha final, tá na hora de trazer nossos destaques. A gente começa com os destaques da semana, que toda semana nós, os convidados, quando tivermos, vamos escolher participante como destaque, né? O critério é único e exclusivo, pode ser por coisa boa, pode ser por coisa ruim, pode ser positivo ou negativo, pode ser qualquer um aqui. A gente já trouxe até o próprio Golden aqui, já como destaque positivo, né, da semana, e dizer o porquê. Vamos lá, Mari, para você, quem foi destaque dessa semana do Big Brother e por quê? Olha, eu vou tentar não ser enviesada, tá? Eu acho que a Vitória já vem numa crescente há algum tempo. Ela decaiu um pouquinho durante essa liderança, mas eu acho que agora, principalmente com a saída da Camila, ela tem novamente um enredo para ganhar. Nessa madrugada, ela e Diego conversaram muito sobre ela ir para o ano 50, mudar de quarto, porque ela falou que ela está muito mexida com a Tamires desde o Fifi, né, dinâmica do robô. E assim, eu acho que ela fazendo isso, na verdade, essa semana é a determinante para o jogo da Vitória. Se ela mudar de quarto, ela pode muito bem virar uma favorita e ir para a final. Se ela não mudar e ficar colhendo a Tamires e ficar colada nela de novo, ela, primeiro paredão que ela bater, ela sai. Então é isso. Eu acho que é um destaque que é positivo e é negativo ao mesmo tempo, porque depende muito do que ela vai fazer com esse destaque. Mas é um destaque que ela está tendo, já vem aí umas 2 semanas, por causa dessa briga com a Camila, e que ela pode novamente aproveitar ou não, né? Mas eu acho que ela é um destaque agora sim. E para você, Laura, nessa semana de carnaval que o Big Brother foi quase nulo, quem foi destaque da semana e por quê? Não, foi nulo para todos, né? Eu não vi muito destaque, eu não vi muito Big Brother essa semana, que eu acabei tirando férias de tudo e via muito por alto. Não vi pay-per-view essa semana, mas eu vou dar meu destaque. É um destaque neutro, serve? Eu acho que essa semana não Serve. teve muita coisa. Mas meu destaque vai para a Renata, porque ela teve a foto dela, o UOL achou errado, e porque ela finalmente conseguiu ir pro paredão que ela tanto falava que ela era perseguida, né? E eu acho que ela teve, assim, um momento ali com o Fifi para tentar alguma coisa, para tentar um plot. Não me parece que ela está fazendo alguma coisa, mas, assim, existiu. Então, quem sabe? Eu acho a Eva bem mais esperta, assim, no geral. Mas também porque a minha mãe, eu quero deixar registrado aqui, porque ela falou muito sobre isso comigo. A minha mãe não suporta ela, acha ela um saco. E a minha mãe falou assim: eu sei que a Camila vai sair, mas eu vou ficar aqui votando pra Renata. E ela ficou uns 10 minutos votando pra Renata sair. Fez diferença? Lógico que não fez, mas minha mãe saciou a sua vontade de votar pra Renata sair. E que eu achei muito engraçado, assim, ela falar assim, que ela acha ela muito chata. Então, o meu destaque vai ser para Renata, que finalmente conseguiu algum indício, alguma faísca de plot. Se ela vai fazer alguma coisa, aí eu já não sei. E fez a diferença, né? Ajudou a Camila a não sair com 99%. Já fez a diferença. E pra mim, quem vai ser destaque, eu vou dar esse destaque logo, porque essa pessoa vai sair a qualquer momento, como eu falei. Eu vou dar pra Graciane, por todos os motivos que eu já falei, só reafirmar. Ela foi exposta no Fifi e conseguiu dobrar todo mundo. Eu até falei, foi ter um trocadilho que nem dobradora de ar, nem dobradora de água, nem dobradora de terra, nem dobradora de fogo. A Graciane é dobradora de otário. Porque, gente, ela foi exposta. O povo viu ela falando mal
deles, depois deles terem ido perguntar pra ela se foi ela, a maior cara de pau dizendo que não fui eu, e depois falou, vai, tudo bem, abraçou e tudo bem, e é capaz dessa mulher não ter nenhum voto essa semana. Então, assim, se você vê alguém falando de Uhum. você e você não vota, eu acho o jogo da pessoa tão burro assim, gente, bota a Graciane no paredão, ela falou mal de você, né? Não tem motivo aí pra botar no paredão. E é isso que acontece. Então, pra mim, a Graciane vai isso porque ela foi muito bem de lábia e é aquilo, ela conseguiu enrolar. Se ela não, gente, se ela não receber nenhum voto essa semana, vai ser muito engraçado. Porque ela, como ela viu, né? 3 pessoas viram ela falando mal dela. Por favor, né? 3 votos é muito importante. Basta só pegar a liderança, gente. Que tudo desanda aí. Sim, sim. Mas tá aí nossos destaques como Vitória, Renata e Graciane. Uma loira, uma E morena e a sabe o que eu acho She-Hulk. impressionante? Só uma observação. É que se o jogo fosse interno, a Graciane provavelmente seria a winner, né? Ah, Tipo, com certeza o que eu pé nas votaria nela. costas. Nossa, o Luiz Tranquilo. falou isso essa semana. Ela é Falei. muito boa, né? Quando a Laura falou isso da questão do UOL, gente, quem não viu, quando a pessoa entrou no UOL para ver na enquete, que eu gosto de ir na enquete UOL para ver como é que tá a situação. Sei que a enquete é muitas vezes adulterada, né, não vale nada, mas é muito engraçado ver como é que tá a percepção por lá. A Renata tava no paredão, mas a foto que tava era da Eva. Eu achei uma piada pronta. Eu tirei tanto print que eu quero usar a qualquer momento, toda hora, qualquer coisa que eu poste, sabe, no Twitter, botar aquela foto. Foi muito engraçado. Mas agora vamos falar outras apostas agora a gente vai mais longe. Agora o buraco é mais embaixo, porque a gente aposta para de vencedor. Atualmente o Tonho tá em Vinícius e ele não citou ninguém. Mas como o Tonho mal assistiu, eu subentendo que eu vou manter o voto dele no Vinícius, porque o Tonho é o maior fã do Vinícius do Brasil, né? O mundinho Vinícius do Brasil é do Tonho. Tonho simplesmente, gente, em 7 semanas escolheu o Vinícius como favorito nas 7. Meu Então, Deus. tá aí. Se o Vinícius vencer foi porque o Tonho insistiu desde o começo. Sim. A Laura tá com a aposta na Aline, né? E eu tô com a aposta no Guilherme. Mari, pra você, se a final do Big Brother fosse hoje, quem você acha que vence? Ai, é uma pergunta muito difícil, porque o jogo, apesar de estar muito parado, é um jogo que está se movimentando, querendo ou não, porque não existe ninguém que esteja em destaque absoluto. Então, eu acho um pouco difícil da gente mensurar isso. Mas pensando nos resultados dos paredões, no que a gente já viu de manifestação do público, eu sei que ela tem seus haters, mas ela também tem os seus fãs. E eu acho que ela sobreviveu a tantos paredões justamente porque ela tem uma força-tarefa muito grande. Eu acho que se o jogo acabasse hoje, eu acho que a Vitória teria muita chance de ganhar. Olha aí, a Mari do Mundinho Vitória Estrada Brasil, Eu dando seu mesma, voto lésbica. na Vitória. Não, é bom porque a Mari realmente, a gente torce pra Vitória. É muito engraçado. A gente tem um grupo no WhatsApp que comenta Big Brother. A Mari é empenhada, mas é aquela fã consciente. Ela solta a mão da Vitória várias vezes, mas depois segura no penhasco, sabe? Porque é difícil. Exatamente. Nesse Big Brother não dá pra ter favorito, porque a pessoa se estressa. Ainda bem que é bom odiar todo mundo nesse Big Brother. Não, e só um comentário, porque eu falei que essa semana o jogo da Vitória se define, e define para mim também. Se ela for para Tamires, infelizmente vai ficar só ela com a Tamires lá. Eu não fico mais. Nem a É Tamires fica só. com ela, né, gente? Porque a Tamires soltaria a mão dela em 5 segundos. Já soltou agora, porque não soltaria de Exatamente. novo? É, Exatamente. Laure, pra você, você vai manter sua aposta na Aline ou vai trazer uma pessoa nova? Eu vou manter a aposta na Aline. Eu acho que a Aline pode ter uma força meio inesperada, assim, no geral. Eu perguntei à minha mãe gosta dela. A minha mãe é meu exemplo. Inclusive, eu tenho uma reclamação a fazer. Minha mãe achou que estava muito lento para votar dessa É que o vez. Sati tava no carnaval também, gente. Tá carregando Pode demais. ser. Não, minha mãe votou, gente, foi tipo 10 minutos, assim, numa segunda-feira, sabe? Não foi assim, ai, passou o tempo todo votando. O G-Show tem que mandar mimos pra sua mãe depois, porque ela é a única que tá indo empenhada pro G-Show pra votar. Olha, eu vou citar uma pessoa diferente que eu não citei ainda, porque eu tô com uma estratégia nova. Minha estratégia no começo era trazer pessoas que eu quero que ficassem apagadas, né? Mas semana passada eu trouxe o Guilherme, que eu de fato digo que era uma das minhas torcidas, assim, era porque porque nunca sabe, né? O que pode deixar a qualquer momento. Mas eu vou trazer a pessoa porque no final da temporada, quando a gente fizer esse apanhado, eu já vou ter citado o cast todo, eu vou poder dizer, tá vendo? Eu já citei o vencedor em algum momento, né? Depois não vai sobrar opção. Porque é o que tá acontecendo. Gente, eu já citei quase todo mundo que ainda tá na casa, né? Então, eu vou citar a Vitória também com 2 fatores. O primeiro é porque eu ainda achei muito interessante ela ter 35% na votação do Fifi. Por mais que não seja uma votação oficial, mas não for oficial pra ninguém. Se uma temporada que quase ninguém vota, você conseguir 35% com 17 pessoas na casa, é de você dizer, pelo menos uma forcinha essa garota tem. Embora seja proporcional ao hate, né? Que a gente sabe que ela quase saiu em algumas semanas.
Agora, o outro ponto é que eu acho que vai casando justamente com isso. Numa temporada com votos tão poucos, gente, se você tiver 15 pessoas que dê 1.000 votos por você e que ele elimina seu adversário, você é favorito. Mas é isso aí, essas são nossas apostas. Esse foi o nosso episódio. Muito obrigado a quem nos ouviu. Muito obrigado, viu, Mari, pela participação. Muito bom botar mais sotaques nordestinos aqui também, né? Juliana tá vindo Porto, tá vendo? Depois que eu já peguei o Big Brother, esse podcast ficou muito mais nordestino, né? Muito obrigado, viu, Eu Mari? atrapalhei, né? Essa festa nordestina, perdão. Aí tá vendo? Como sempre, o Tudo bem, Centro-Oeste tudo bem. é assim, gente. Sudeste, Sul, O sempre agro. chega assim. A O Laura é agro, agro. a Laura é pop. Bem longe, eu sou, dá licença que eu moro no litoral, gente, tá? Do Rio de Janeiro. Mas obrigada pelo convite, gente. Eu amo o Extra, sempre estou ouvindo. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, porque apesar de ser uma temporada bem abaixo, mas a gente ainda ama essa porcaria de reality. Então, estamos aqui Eu tava, assistindo. eu tava pensando, é uma temporada abaixo, assim, mas eu pelo menos não odeio tanta gente como eu já odiei em outras temporadas. Olha aí. Sim, Eu acho Entendeu? que tem é esse porque, eu ponto. acho que é porque assim, não existe participantes tantos odiáveis, existem participantes insuportáveis, aí já é outro patamar, já é uma coisa É, diferente. pode Esse, ser. esse cast tá assim, né? Tá bem disso. Exatamente. Mas olha, vamos seguir todo mundo nas redes sociais que estão lá, indicar 5 estrelas, e é isso. Semana que vem tá de volta. Quem sabe para comentar uma eliminação previsível, uma eliminação imprevisível, mas para ver se tem protagonista no programa, se não tem, qual vai ser o enredo. Mas é isso. Até lá e tchau. Tchau. Tchau, gente.